Olá! Hoje nós vamos conversar sobre o meu projeto Mulheres, que foi um projeto de leitura de 2021. Eu tinha separado 3 livros pra gente conversar sobre essa temática feminista de mulheres, empoderamento. E eu tenho algumas coisinhas pra falar pra vocês. Primeiramente, roda a vinheta. AudioMicro.com. Então vamos lá. Eu separei esses 3 livros, 3 calhamaços, com a temática feminista, empoderamento, mulheres, né? Por isso que o nome se chama Projeto Mulheres, porque eu separei esses 3 livros que basicamente trata sobre nós mulheres. O que acontece? Os 3 têm meio que o mesmo problema. Eu queria chegar aqui e falar que foi um sucesso a leitura, que esses 3 livros são super obrigatórios, mas não é bem assim que a carruagem anda. Então, eu li o famoso Mito da Beleza. Eu não vou falar sobre esse livro aqui. Eu vou fazer um vídeo separado só para esse livro, porque eu acho que esse livro merece um vídeo único e específico dele pra gente conversar. Porque eu não gostei do livro. Pois é, gente, vocês viram, inclusive, que eu favoritei o livro em novembro, dezembro, eu acho que foi novembro. Ele apareceu no meu favorito de novembro, se eu não me engano, porque eu tava realmente gostando muito dele e eu não tinha acabado de ler. Inclusive, no vídeo de favoritos, eu vou deixar aqui em cima pra vocês darem uma olhadinha. Nesse vídeo de favoritos eu até menciono que minha opinião talvez pudesse mudar, mas até aquele momento eu estava gostando bastante do livro. Eis que, a partir de um ponto desse livro, a gente começa a ver algumas problemáticas, e algumas problemáticas bem importantes e que a gente não pode ignorar. Então, eu vou fazer um vídeo específico sobre o Mito da Beleza, do porquê eu comecei amando e acabei não gostando do livro, tá? Então não vou me estender muito e eu provavelmente vou ser cancelada por estar falando que eu não gostei. Um dos clássicos feministas dos anos 90, 2000, esse é um livro clássico que a maioria das feministas ama e eu tenho as minhas ressalvas com ele. Mas a gente vai conversar sobre isso no vídeo que eu vou fazer dele, tá bom? Eu tenho bastante coisa pra falar sobre esse livro, por isso eu quero fazer um vídeo só dele, pra gente focar realmente nas problemáticas desse livro. Então, esse foi o último livro do Projeto Mulheres que eu li. E é aquela coisa, você começa amando e aí chega as problemáticas, enfim. Vai ter resenha em breve, inclusive já se inscreve no canal pra não perder esse vídeo super polêmico, porque eu já sei que vai ser um vídeo super polêmico, mas eu acho que a gente precisa conversar sobre ele, então aguardem resenha do Mito da Beleza. Então agora a gente vai voltar pro começo do Projeto Mulheres, que foi esse livro aqui. Esse livro eu comecei a ler no começo do ano, se eu não me engano, não sei quando que eu comecei a ler, mas esse é um dos livros mais lindos que eu tenho na minha coleção, esteticamente falando. Sério, olha essa capa, que coisa mais linda. Ele apareceu no meu Oscar literário como capa mais bonita, inclusive eu vou deixar o vídeo do Oscar literário aqui em cima, caso vocês não tenham visto. Eu faço um Oscar literário com os melhores livros que eu li em 2021 e esse aqui está na lista, na categoria melhor capa, porque realmente é lindo. Então, Mulheres, Mitos e Deusas. Temos esse calhamaço onde a autora vai contar pra gente histórias de grandes mulheres da história, seja elas reais ou mitologias. Então assim, é realmente mulheres reais, alguns mitos e deusas, esse combo de mulheres através dos tempos. Esse é um livro muito interessante, mas tem umas coisas que me irritaram no livro, principalmente a repetição. Sinceramente, é um livro que poderia ter sido cortado pela metade, porque a autora se repete muito. Outra coisa que me irritou bastante nesse livro foi que esse livro, a premissa dele é contar a história de mulheres através do tempo. Então, às vezes, a autora focava mais na figura masculina da vida daquela mulher do que propriamente dito aquela mulher. E pra mim isso não fez o menor sentido, porque eu tô ali pra saber a história da mulher
e não do filho, e não do marido. E eu sei que a gente tem figuras masculinas muito presentes e muito icônicas na vida dessas mulheres, como por exemplo a Cleópatra. E eu sei muito bem que não dá pra falar da Cleópatra sem a gente falar do Júlio César. Só que o foco na narrativa às vezes parecia estar mais no Júlio César do que a Cleópatra. Também tem a história da mãe do Alexandre o Grande, e ela conta a história do Alexandre o Grande inteira. E eu quero saber da mãe dele. Eu tô ali pra saber da mãe do Alexandre o Grande, e não a história do Alexandre o Grande, sabe? Esse livro é narrado como se a autora estivesse contando a história pra gente. Então, no meio da história de uma deusa grega, ela fala, como a gente viu lá em Heloísa, que é outra deusa grega, que é outra personagem feminina aqui desse livro, só que assim, a história da Heloísa ainda não chegou. Então parece que eles inverteram a ordem, porque ela menciona uma futura história, tipo, como a gente viu lá em Heloísa. A gente não viu ainda em Heloísa, porque eu ainda não cheguei lá, entendeu? Então eu acho que a organização do livro foi um pouco zoneada, e são esses pequenos detalhes que foram me deixando um pouco maçante. No geral, eu gostei muito do livro, mas o livro poderia ter sido bem mais curto. Algumas histórias são bem interessantes mesmo. Então assim, não é um livro que eu acho que você vai pegar e sentar tudo de uma vez, sabe? Não acho, porque vai ficar maçante, você vai querer largar o livro. É um livro mais de estudo, onde você vai abrir ele e você fala, nossa, hoje eu quero saber a história, por exemplo, da Virginia Woolf. Então eu vou lá e leio a história da Virginia Woolf. Uma coisa isolada, uma coisa pontual, uma coisa realmente para estudo. Eu peguei e fui lendo tudo, e eu acho que isso acabou me deixando um pouquinho maçante, mas eu gostei bastante do livro. Então, Maria Clara, vale a pena ler esse livro? Eu acho que todo livro merece ser lido, e sempre tem algum proveito que você consegue tirar de um livro. Então, sim, eu acho que merece ser lido, mas eu acho que você vai precisar de um tempo pra ler. Não acho que é um livro pra você ler de uma vez. Eu acho realmente que você precisa ler pontualmente, como se fosse um livro de consultas. Estou interessada em ler a história dessa mulher hoje, então eu leio a história dessa mulher, sabe? Leia como se fosse um livro de estudo, e tenha em mente que as histórias são um pouco repetitivas, às vezes um pouco zoneadas, de uma história ir pra lá e outra pra cá. E essa foi a primeira leitura do Projeto Mulheres, que eu finalizei. E aí seguimos para a segunda leitura, que é o outro calhamaço desse projeto, que é Mulheres que Correm com os Lobos. Essa edição maravilhosa, um calhamaço gigante. E temos aqui o mesmo problema de mulheres, mitos e deuses. A autora se repete muito, mas assim, ela se repete muito, e eu acho que ela foge um pouco ali do propósito do livro. Mulheres que Correm com os Lobos virou já um clássico feminista, porque eu vejo todas as mulheres que eu admiro e acompanho lendo esse livro ou tendo esse livro, e é um livro com mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem. Então assim, ela é uma psicóloga, e é basicamente os estudos que ela teve pra despertar a mulher selvagem de todas nós, que é basicamente a nossa essência profunda, não moldada numa sociedade, que a gente é criado e nascido já numa sociedade que impõe certas coisas na gente. Então, esse livro é realmente pra esclarecer e fazer você enxergar o quanto a gente tá aprisionada nessas questões da sociedade. É um livro bom, mas ela se repete demais. Ela se repete muito, 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 muito mesmo. Esse livro é separado em várias partes, assim, gente, é muita parte. Cara, é muita parte. Sério. Assim, muita parte mesmo. Além dele ser separado em várias partes, a gente tem a primeira parte de cada capítulo, que é o conto. Ela vai ler um conto pra gente, e ela vai fazer essa análise do conto e do quanto essa história representa pra nós mulheres. Tem o da Barba Azul, inclusive, que ela menciona bastante durante esse livro, que, enfim, a história é muito interessante, mas eu acho que ela viaja um pouco nas análises, sabe? Quando a gente tá procurando metáforas e a gente quer complicar uma coisa que é muito simples. Eu achei que ela se perdeu um pouco ali no meio do caminho,
e as análises às vezes fogem um pouco do rumo e é muito fantasiosas pra mim, e não consegui comprar essa ideia, infelizmente, mas as histórias são sim muito interessantes e com certeza mais pra frente eu vou voltar nesse livro pra reviver as experiências de ler os contos. As análises que ela faz, infelizmente, não me prendeu, não me interessou e eu confesso que eu pulei algumas partes das análises que ela fez, sim, porque ela se repete muito. Até a metade do livro eu tava lendo tudo, mas quando chega na metade do livro pra frente, você vê que as análises começam a ficar repetitivas, mesmo que as histórias sejam diferentes. Então, fica um pouco repetitivo e eu acho que por ela ser uma psicóloga, como realmente é um livro de estudo e é um livro para você despertar essa mulher selvagem que temos dentro de nós, ela fica repetindo a mesma coisa para ver se entra na sua cabeça, sabe? Só que eu já entendi da primeira vez, não precisa ficar me repetindo sempre, sabe? Então, não gostei do jeito que ela analisa algumas coisas. Pra mim, assim, foi uma viagem muito louca que ela fez em alguns contos, não achei necessário, mas os contos são muito interessantes e assim como os Mulheres, Mitos e Deusas, esse livro poderia ter sido facilmente cortado pela metade, sendo muito mais sucinto, sem repetições. Então assim, ambos os livros eu acho que vale a pena você ler em algum momento da sua vida, mas você precisa estar na vibe daquele livro. Não são leituras fáceis e são repetitivas. Então, é por isso que eu acho que você precisa ler ele durante algum tempo, sabe? Porque quando você chega na parte que repetiu, às vezes você pode ter esquecido e aí não acha tão repetitivo. Como eu li numa tacada só, eu reparei mais nessas coisas repetitivas de ambos os livros. Então assim, são livros bons, eu indico pra você ler em algum momento da sua vida, e aí esse momento você decide qual é pra você, mas tenha em mente que são livros muito repetitivos e que tem lá os seus problemas, que você precisa filtrar ali algumas coisas. Não acho que é aquilo tudo que se fala, sabe? Principalmente esse aqui, que todo mundo ama e idolatra e fala, nossa, esse livro é perfeito, e não consigo ver ele como perfeito. Eu vejo ele como um auxílio, realmente um auxílio, e pra gente conseguir mesmo identificar algumas coisas enraizadas em nós mulheres que foram impostas pela sociedade que a gente nem percebe. Então, ele é bom, ambos os livros são bons, mas calma, não acho que seja obrigatório você ler, até porque são leituras mais difíceis. E eu acho que leituras obrigatórias têm que ser fáceis, para atingir o maior nível de pessoas, sabe? São assuntos realmente necessários e são assuntos realmente pertinentes, mas que a gente precisa ter uma leitura fácil para atingir até outros tipos de leitores, porque a mensagem é importante, o centro é importante. Se a gente continuar comunicando essas mensagens importantes só com palavras difíceis e metáforas muito elaboradas, não é todo mundo que vai entender. E também, assim, não é todo mundo que tem paciência para ficar analisando isso. Então, são livros bons de estudo que vale a pena vocês darem uma olhadinha para ver se lhes interessam. Não me arrependo de ter lido, vai continuar na minha estante para eu pegar os dois e ler alguma coisa assim. Por exemplo, eu quero saber a história agora da Cleópatra, não me recordo muito bem. Venho aqui nos Mulheres, Mitos e Deusas e vejo de novo a história da Cleópatra. Ou eu tô a fim de ler um conto sobre mulheres, eu venho aqui com Mulheres que Correm com os Lobos e pego aquele conto específico e revivo aquele conto. Então, li uma única vez os dois inteiros, não vou reler os dois inteiros de novo, mas vou manter na minha coleção para consultas futuras, tá? Então, esse foi o meu vídeo de Projeto Mulheres. Lembrando, mais uma vez, que eu também li o livro O Mito da Beleza.
que esse sim vai ter um vídeo específico falando sobre ele, porque eu acho que é eu acho que é um livro muito problemático que a gente precisa parar pra conversar sobre ele, tá bom? Então já se inscreve no canal pra não perder, porque vai sair em breve. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você já leu algum desses livros, me deixa aqui embaixo o que vocês acharam, que eu quero muito saber, se vocês pretendem ler também. Não esquece de dar o joinha que me ajuda muito, e obrigada por ter assistido. Um beijo, tchau!